Então, o trabalho meio do Leandro, né, trata sobre o processamento de linguagem natural para análise bibliométrica, né? Então, para isso, nós utilizamos uma solução baseada em duas interfaces, tá? Uma que é o Python, tá? E a outra que é uma interface nova chamada de Neo4j. Pode passar para o próximo, por favor, Leandro. Então, para que a gente bata, certo? Esse assunto, então existe uma pequena agenda que vai desde os objetivos do trabalho, chegando ali, certo? Proposta para futuros trabalhos. Próximo, por favor. Antes de bater o objetivo do trabalho, tá? É só fazer uma ressalva, que eu e o Leandro, porque fizemos junto, porque eu e o Leandro tínhamos o mesmo problema, tínhamos vamos dizer, um direcionamento para o mesmo trabalho de mestrado, e, além disso, né, tínhamos também, certo, vamos dizer, projetos parecidos. Então, a gente resolveu juntar, e durante as conversas que nós tivemos, né, nós vimos uma coisa interessante, que foi utilizar, né, esse conhecimento, né, o desenvolvimento dessa aplicação para dentro, da nossa disciplina, né? E aí surgiu esse trabalho que a gente vai apresentar hoje para os senhores, né? Que vai gerar um artigo, bem como, né, uma aplicação. Então, o objetivo do trabalho nada mais é que apresentar uma análise bibliométrica dos termos referentes ao processamento da linguagem natural e o reconhecimento de entidades nomeadas. Para isso, né, utilizando a plataforma Python, bem como o banco de dados orientado a gráfico, que é o Neo4j. E como objetivo específico, né, é justamente provar o conceito de software para análise bibliométrica, né, e comparar, né, a performance dos modelos apresentados. Por favor, Leandro, próximo. Então, como síntese do trabalho, as atividades realizadas foram a solicitação dos tokens, né, que para poder fazer a pesquisa de forma automática, o Seabra vai explicar mais tarde, a gente precisava desses tokens. Tá? Foi feito também a pesquisa de forma tradicional, usando o VozViewer e o Geph, a partir das atividades supervisionadas. Foi feita a concorrência de palavras-chave com o Python. Foi feito os testes comparativos com o VozViewer e o Geph para ver se os resultados estão similares. Tá? Por fim, teve a necessidade de usar o algoritmo do Thesaurus para automatizar o processo de confecção do Thesaurus. Mais tarde, a gente verificou a necessidade, vou explicar também por quê, de utilizar o Neo4j, e uma análise qualitativa utilizando modelagem de tópicos com o algoritmo LDA. Ficou fora do escopo por questões de tempo a análise de citação, o complemento bibliográfico e a análise de citação com a análise do caminho crítico. As tecnologias adotadas foram o Python e o Neo4j. No Python, a gente utilizou as bibliotecas PyGeometrix para API, né, acesso automático dos scopes. O NetOrgX, que é uma biblioteca que faz os cálculos de centralidade. O GenSim, que faz a classificação de textos, a modelagem de tópicos, que converte os textos em vetores para poder fazer cálculos, operações matriciais com as palavras. E também, dentro do Python, a gente utilizou a biblioteca PyLDavis para visualização dessa modelagem de tópicos. O Neo4j, que é um banco de dados orientado a grafos, a gente utilizou o Neo4j Desktop para a criação do banco. O Neo4j Bloom para visualização customizada desses grafos. E o NeoVis para um outro tipo de visualização para poder utilizar na web, né, na aplicação. Como o Leandro bem disse anteriormente, certo? Então, esse nosso trabalho ele teve um start um pouquinho demorado, né? Que foi justamente conseguir esse token para acessar ali o repositório do Scopus, certo? Nós conseguimos ali, com a ajuda também do professor Moresi, certo? De buscar tanto o token individual como o institucional, certo? Que basicamente com esse token ali, né, com a utilização de uma API que nada mais é uma interface para acessar esse repositório, né, nós conseguimos fazer, né, começar o nosso trabalho. Próximo, por favor, Leandro. Então, os senhores estão visualizando ali, basicamente, uma tela ali, certo? De codificação em Python, né? E duas partes dessa codificação que eu ressalto é justamente a pesquisa que a gente realizou, né? Mostrando ali os metadados que são devolvidos, em torno de 34 metadados são devolvidos, certo? E uma outra aqui embaixo, aqui, que basicamente passamos algum keyword de autores, né? Que foram devolvidos, né? E os senhores veem justamente esse keyword ali separado pela uma barra. Próximo, por favor, Leandro.
Só que, mesmo com esse token, né, obviamente, encontramos limitações, né? E uma das limitações aí, realmente, que atrasou um pouquinho, novamente, nosso trabalho, é que, basicamente, a limitação, né, que nós tínhamos era de 10 mil, né, devoluções ali, né, das nossas requisições. Então, quando a gente batia esses 10 mil, isso inicialmente ali aconteceu, a gente tinha que esperar uma semana para que a gente pudesse fazer a continuação do trabalho de pesquisa. Próximo, por favor. Como foi explicado, houve a necessidade de automatizar o processo de tesauros, né? Então, com orientação do professor Moresi, eu fiz alguns testes, apresentei para ele, né, os resultados. O que praticamente faz o Thesaurus? Ele faz uma limpeza nos dados, ele retira caracteres especiais, parênteses, traços. Ele faz uma sugestão de abreviaturas. Ela não é perfeita, os senhores podem ver ali em amarelo. IE significa Information Extraction, e AI ali embaixo significa Artificial Intelligence. Mas como essas palavras ocorreram mais vezes, e o algoritmo se baseia na distribuição de ocorrências, ele sugeriu essas abreviações. Então, com esse problema, o professor Moresi sugeriu, lá na esquerda, acima à esquerda, criar parâmetros de execução. Então, o que a gente faz? A gente roda, verifica se o Thesaurus ficou bom. Não ficou bom, altera aqueles parâmetros lá da esquerda. Roda de novo, até ele se adequar à nossa pesquisa. Um outro funcionalidade do algoritmo de Thesaurus é a eliminação de sufixo, um processo que a gente conhece com o nome de stemming, que ele pega as palavras e retira as conjugações verbais e qualquer derivação da palavra radical. Isso permite com que diminua aquele número de ocorrências de palavras semelhantes. O professor Moresi também me enviou várias bases para eu testar. Eu testei com a Scopus, funcionou, né, que é a que a gente está usando. A Web of Science também funcionou, só que ela não usa o BibTeX, eu tenho que fazer outro tipo de arquivo para poder funcionar. E com a base Lens também funcionou. A concorrência de palavras-chave. Então, aqui tem uma comparação, só para verificar se a gente estava alinhado com o que o GEF e o VozVer faziam. Nós temos ali um threshold de 19, mínimo de 19 ocorrências, gerou 41 palavras das 3.083 geradas. Tá? Ali a mesma coisa à direita, 19, 41 palavras estão listadas aqui, com seu peso de concorrência à direita, que é igual ao que o GEF gera também. Então, está bem alinhado com o GEF e com o VozVer. Agora, eu vou passar para os senhores um pouco do que foi feito em LDA. Tá? Então, com o LDA, o que é o LDA? Ele é um algoritmo de probabilístico, né? Ele não diz que aquele tópico, que aquela palavra pertence àquele tópico, ele diz que aquela palavra tem uma probabilidade de pertencer àquele tópico. Então, aqui nós temos o LDavis, né? Que é um software que permite a análise qualitativa, nós temos os quadrantes, e o detalhe é que isso aqui eu fiz só com as palavras-chave. Tá? Eu fiz primeiramente com as palavras-chave, e daí a análise superficial a gente já vê que ele bate só as palavras que mais têm peso, né? Aqui não, aqui eu fiz com os 1981 abstracts da pesquisa Scopus, aí a gente tem muito mais palavras, né? Então a gente percebe aqui uma aglomeração de palavras dentro desse quadrante com tópicos similares. Aqui a barra à direita são as palavras com maior... a palavra word foi a que mais teve ocorrência, e assim eu limitei a 30 palavras, as 30 que mais ocorreram. Eu não tenho tempo para explicar, ele é bem complexo, mas é só para vocês terem a verificação que existe a possibilidade de fazer análise qualitativa com outras ferramentas. Quando a gente foi fazer análise de rede, a gente verificou esse problema aqui. O Python dava essa figura estática sem condições de visualizar ou tirar qualquer tipo de valor dessa imagem. Então, o que a gente procurou, né? O Wendel, ele publicou lá um diploma no LinkedIn de um curso que ele fez no Neo4j. O Seabra também me trouxe um software que usava o Neo4j, e a gente investiu no Neo4j para tentar fazer essa análise visual, né? Poder ter um software que faça uma análise visual melhor do que o do Python. Ok, então, para que o senhor entenda o que é o Neo4j, como ele bota ali, obviamente em inglês se foi traduzido, que ele é o caminho mais rápido para o gráfico, né? O Neo4j se destaca justamente pela confiabilidade dele, pela integridade dele, o desempenho dele,
é um banco de dados, né, orientado a grafo, né, que, como diz o próprio, a página ali, né, que é de nível empresarial. Apesar de ser nível empresarial, ele tem a sua parte gratuita também, assim, senão a gente não conseguiria fazer, rodar boa parte da aplicação em cima dele, certo? Então, realmente, isso aí foi, vamos dizer, foi o calcanhar nosso ali para que a gente pudesse dar o start realmente naquilo que tudo que a gente estava querendo executar. Próximo, por favor. Vou demonstrar aqui para os senhores o Neo4j. Essa aqui é a tela inicial dele, onde a gente cria o banco, ativa ele, faz as configurações. Ele possui dois softwares, principalmente o browser e o Bloom. Eles fazem atividades similares. Eu vou mostrar o Bloom. O Neo4j Bloom, uma das visualizações dele seria uma similar ao IED, onde eu tenho uma hierarquia de palavras baseada, acredito que na centralidade, não tive tempo ainda de verificar. Eu tenho o reconhecimento de identidade nomeada subordinada ao aprendizado semi-supervisionado, que confere, e aqui embaixo outros nós que são subordinados ao reconhecimento de identidade nomeada. Eu clico aqui nessa parte de hierarquia, eu consigo mudar, né, a visualização, e eu consigo customizar também as regras de visualização, para poder fazer uma análise mais apurada. Então, eu clico no nó lá à direita, eu tenho os tipos de relação, o tipo de nó e as propriedades dele. A outra visualização do Neo4j é a visualização como se fosse um banco de dados. Então, aqui em cima, não sei se você consegue ver o meu mouse, eu tenho aqui, selecione todos os nós que se relacionam com outros nós, cujo o relacionamento tem um peso maior que 50. Então, ele me projeta esse subgrafo, né, com as palavras que ocorrem mais de 50 vezes. Então, esse subgrafo aqui me dá as palavras mais importantes, né? Eu tenho o peso ali, o peso do relacionamento e o peso do nó à direita lá. A outra visualização que o Neo4j também permite é o emprego do NeoVis, né? Eu não mostrei aqui, mas aqui também é um subgrafo. Ele permite qualquer tipo de rearranjo de subgrafos para poder fazer uma análise mais pormenorizada dos grafos. Percebe que a aresta que tem o maior peso, ela tem maior dimensão. E os nós também. Os nós com maior peso têm maior dimensão. Tá sem microfone, Seara. Opa, desculpa. Então, em relação à conclusão, só ressalto que essa conclusão refere-se ao nosso trabalho, tá? Ao nosso artigo. Certo? Então, nós utilizamos ali o processamento de linguagem natural, para justamente fazer esse reconhecimento dessas entidades nomeadas. Conseguimos ali justamente, né, mostrar um passo a passo dessa análise, né, que foi desenvolvida. Conseguimos também, estimar ali justamente, né, se vai haver, com o tempo, né, saturação de um determinado tema. Conseguimos identificar tópicos emergentes. Por favor, Leandro, próximo. Conseguimos buscar justamente o estado da arte, tá? O estado da arte foi bastante trabalhado em cima do Neo4j, tá? E, por favor, Leandro, pode passar para o próximo ali, tá? E aí, o que mais, um dos principais problemas ali que o Leandro já levantou ali anteriormente, que foi justamente, né, que a gente sugere até como futuros trabalhos, né, que a gente vai tentar também justamente amadurecer, certo, o que nós estamos fazendo, é justamente esse aprofundamento em cima do Main Path Analysis, né, justamente fazer esse reconhecimento, esse caminho crítico, né, para justamente buscar, né, o paper root, o artigo seminal, né, de forma que realmente possa ainda mais, vamos dizer, robustecer esse nosso trabalho, né? Então, era isso que nós tínhamos para apresentar. E boa parte do que foi apresentado aqui está no artigo, né? Bem como os resultados que nós escolhemos ali, utilizando a interface Python com o Neo4j. Pronto, professor. Morese. Bom, eu queria fazer... Morese. Oi. Morese? Oi.
Está me ouvindo? Não, eu tenho que falar uma palavra para o Leandro e para o Seabra. E para você. Uau! Obrigado. Muito bom o que vocês fizeram. Assim, eu não sou da área, é claro que o Moresi vai dar outras contribuições, mas fazer uma replicação com outros softwares, assim, foi extremamente interessante. Muito interessante, aqueles gráficos ali, muito bons, muito bons. Olha só, eu queria fazer um comentário que é o seguinte: geralmente as pessoas me pedem para testar essas coisas. Não porque eu não escovo o bicho, porque isso não é problema meu mais, mas eu conheço as regras de negócio. Então, toda vez que, lá no CGE, quando tem alguma coisa nova de análise de informação, eles vão me jogar porque eles sabem que eu vou quebrar a máquina e aí é onde a pessoa vai ter que ajustar antes de colocar para uso. Porque, às vezes, você faz um teste com uma quantidade pequena, eu até conversei isso com o Leandro, e aí depois, na hora que você aumenta a escala, aí começam os problemas. Mas eu fui fazendo alguns testes, aí depois eu não consegui fazer mais, a gente conversou durante a semana, não me lembro até que dia, mas aí depois eu não consegui mais acompanhar porque eu estou fazendo um trabalho aí no PNUD de uma incubadora social, então eu tinha que entregar um material e acabou que eu perdi meu tempo. Mas o teste que eu fiz realmente ele é interessante. Eu tinha conversado com o Leandro, ou seja, você não consegue a precisão porque você vai precisar depois de fazer alguma coisa que é supervisionada, e é o tesaurus comum. Mas, por exemplo, se eu tiver que fazer um tesauro de 100 palavras, é melhor do que eu fazer um tesauro de 10.000. Se a forma como o Tesaurus ele foi construído, ele me ajuda a não precisar levar muito tempo para fazer um Tesaurus muito grande, então isso é um resultado interessante. E pelo que eu havia rodado, isso é possível. É claro que talvez a gente precise testar mais. Eu tinha sugerido também para ele usar as outras bases, né? Scopus, na Web of Science, aí eu até abri o dado ali, eu achei que talvez usar o BibTeX era melhor do que o Plaintext, ou talvez o TSV do Scopus, eu nem sei o que O que aconteceu ali, professor, foi que quando eu fui fazer o parser do BibTeX, ele possui duas chaves. E o BibTeX normal, ele só tem uma chave. Então, você tem o chave-valor, né? O valor, ele tem que ter só uma chave. E o Web of Science, ele exporta com duas chaves. Aí dá erro na hora de importar. Entendi. Por isso eu tive que usar o Plaintext. Usou o Plaintext mesmo? Sim, senhor. Tá, não, beleza. Então esse foi uma coisa. E depois o Lens... Lens eu passei para ele, mas acabou que depois eu não consegui avançar, porque aquela parte do main path analysis, para o artigo científico, às vezes não é... Ele é interessante porque você vê da onde veio e para onde difundiu. Agora, o mais importante é para análise de patentes. Na hora que você pega uma patente que tem uma família muito grande e ela vamos dizer, como se ela fosse a patente principal daquela família. E aí eu consigo verificar as citações daquela patente, então eu consigo fazer essa análise. Eu estou fazendo um trabalho lá com o pessoal de Portugal para a gente poder juntar. Eles vão fazer no WebQDA, eu vou fazer no Iramutec, né? Aí eu vou ver até a Helga me ajudar depois. A gente vai juntar patente, o claim da patente, com o abstract dos artigos científicos, com o abstract dos artigos que foram citados pelas patentes, para ver aonde que a gente consegue contar uma história a partir da análise de conteúdo. Tá? Então, e aí a minha preocupação é o seguinte: vocês avançaram bem na disciplina, tá? Eu acho que esse é um resultado
é diferente do que a gente tinha proposto, mas é um resultado tangível. Aí a questão é o seguinte: como é que vocês vão prosseguir em termos de dissertação? Porque, apesar de não ser um mestrado em tecnologia, em ciência da computação, mas é possível ter um produto experimental associado a uma dissertação. Então, eu acho que vocês teriam que pensar para ver como vocês pretendem prosseguir com dissertação, para poder a gente, talvez, eu não sei quem são os orientadores de vocês dois, mas a gente poder sugerir alguma coisa que fosse convergente entre análise bibliométrica com análise qualitativa. Tá? Professor, no meu caso, eu vou sair da parte de NLP, né? A minha co-orientadora pediu para que eu entrasse na parte de visão computacional. Então, vou levar isso justamente por ser uma necessidade, né, da minha diretoria, de fazer justamente esse tipo de pesquisa, né? Então, vou continuar com o Leandro nisso, e eu acho que o Leandro, ele sim vai continuar aí mergulhando mais a fundo nesse assunto, né? Da minha parte, produção senhor... técnica, Morese? Produções técnicas? Não, eu estou falando alguma coisa similar ao que o Júlio César fez, que foi um aplicativo utilizando machine learning para detecção de câncer de pele. Ou seja, construiu um arcabouço conceitual, desenvolveu o aplicativo, utilizou uma base dessa aí com 17 mil imagens para poder fazer treinamento, teste, e depois a gente conseguiu, com dermatologistas aqui de Brasília, algumas imagens para poder testar para ver se funcionava. Entendeu? Então, foi um trabalho experimental também. Tá? Fantástico. Então é isso. Tá? Obrigado. Muito bom. Interrompi, o Leandro ia falar. Fala aí, Leandro. Não, era assunto, não era pertinente. Obrigado. Não, acredito que eu sei o que o Leandro ia falar, professora. Se a Ana Paula quiser embarcar com a gente, né, é interessante para o trabalho dela. Isso também. Pode ajudar a Ana Paula e o Glauco também. E o Glauco também. O Glauco não está aqui. Eu estou aceitando toda e qualquer ajuda. Vamos junto. Esse pessoal que não está aqui hoje está na Black Friday, né? E também. Não, mas tem o Wendel também, porque o Wendel também utilizou o mesmo, ele está utilizando a parte do Knowledge Graph. Né? Então, tem algumas coisas que talvez valeria a pena conversar com os orientadores, né, para poder traçar um caminho que fosse útil, com experimentos das áreas aonde vocês trabalham. Tá? A gente sairia dos dados textuais de bases científicas ou de patentes para poder, talvez, fazer testes com bases textuais dos locais onde vocês trabalham. Talvez isso possa ser uma alternativa. Tá bom? Eu já fiz as anotações aqui das bibliotecas que o Leandro usou aqui, do NeoVis, por exemplo. Já do Neo4j aí, já vou utilizar aqui. Não, então, por isso que eu falei. Se precisar da minha ajuda... Então. Tamo junto aí, Wendel. Então, tá bom. Gente, obrigado. Eu vou passar, então, para o